Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso último dia do L Summit 2025, consequentemente, o último dia de podcast também. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre inovação setorial, oportunidades e desafios para os ecossistemas de inovação. Para falar sobre este tema muito relevante, estamos aqui com Verônica Ribeiro e com Cita Carvalho, que vão contar o case do Hub de Inovação de Canoa Grande, no estado do Pernambuco. Um exemplo de inovação setorial que vai nos ajudar a entender melhor como isso acontece nos ecossistemas de inovação. Sejam bem-vindas, por gentileza, se apresentem aos nossos telespectadores, iniciando aqui com a Cita. Então, muito bacana estar aqui com vocês. Como o Manoeli falou, eu sou Cita Carvalho, estou diretora de Economia Criativa no município de Igaraçu, que é da região metropolitana, e a gente está aqui numa mesa e veio em caravana para o L Summit. E Canoa Grande, como a princípio, antes das câmeras estarem ligadas, é porque Igaraçu é o nome tupi-guarani. Igaraçu é uma cidade secular, ela tem 490 anos, 120 mil habitantes, então é uma cidade mediana, mas ela tem uma capilaridade da indústria e da economia criativa enorme, por isso que Verônica Ribeiro, que está aqui na frente, ela vai se apresentar, trouxe esse entendimento de a gente abrir o Hub Canoa Grande, e na mesa da gente ela também vai contar, sentam diversos personagens e atores dessa construção. Então, pessoal, boa tarde. Acho que à tarde, né? A gente está terminando esse podcast, é o último, mas nós somos o primeiro hub metropolitano do estado de Pernambuco, no litoral norte. E a gente tem exatamente essa preocupação. O hub foi criado para ajudar a inovação em diversos setores, né? Inclusive na questão da inclusão social. Então, a gente existe há 4 anos, a gente fez um mapeamento da cidade, enxergou que para superar alguns desafios que são comuns para o Brasil inteiro, não só para Pernambuco, não só para Igaraçu, como a questão da vulnerabilidade social, da inclusão socioprodutiva, da questão do respeito e do envolvimento das comunidades periféricas, a gente precisava inovar. E para isso a gente juntou a vontade de uma gestão de uma prefeita, uma mulher educadora, pela primeira vez, 490 anos. A gente teve uma mulher eleita, né, educadora, que apostou nesse caminho da inovação. Ninguém faz inovação sozinho, vocês sabem disso, né? E aí a gente contou inicialmente com uma metodologia definida por Bisotto, de Curitiba, e Marcos Suassuna, um parceiro pernambucano. Eu acho que é perna paraibano, na verdade. Ele deve ter aqui, né? Então, aqui conosco no podcast. E aí a gente adotou essa metodologia. A história é muito interessante, porque o Sebrae Pernambuco tinha desenhado 10 territórios e a gente estava fora desse território, por vários elementos. Mas nós buscamos esse espaço, entramos como 11º território de inovação, e hoje somos o primeiro hub em dinâmica de funcionamento, com muitos desafios, a gente vai falar um pouco sobre eles, mas com um resultado de integração entre as 4 hélices, .com, .gov, .edu e .org, muito legais. Então, assim, a gente tem muito respeito por essa comunidade que está se redesenhando a partir da inovação. Quais são as áreas de atuação, as principais áreas de atuação do Hub? Então, com toda essa complexidade que eu falei, a cidade é bem o Brasil. Ela é uma cidade localizada na região metropolitana de Pernambuco, no norte. É a maior cidade do ponto de vista geográfico da região metropolitana, maior que a capital. E a gente tem litoral com praias muito belas, inclusive. A gente tem pesca tradicional nesse litoral e exploração de marisco. A gente tem a agroindústria da cana-de-açúcar muito forte. A gente tem as indústrias de tradição de bebidas, porque a gente tem um lençol freático muito bom, então tem água de qualidade que abastece toda a capital de Pernambuco e a região. Então a gente tem um polo cervejeiro e, ao mesmo tempo, a gente tem uma economia criativa desafiadora com culturas tradicionais, de terreiros, de musicalidade, de gastronomia. Então é um desafio
porque são muitos segmentos, né? Mas o que a gente vem atuando de uma maneira muito interessante é exatamente essa lógica das comunidades tradicionais, das marisqueiras, e no paralelo também o desenvolvimento de tecnologias para a indústria local. Perfeito. Diante de tanta pluralidade desse território, que fatores vocês levaram em consideração para escolher esse público, essas marisqueiras, né? Porque a gente entende que a inovação é também uma forma de vencer essas barreiras estruturais, de dar oportunidade para as potencialidades locais. Então, como foi que vocês decidiram atuar com esse público e conte um pouquinho mais na prática, como é que acontece esse trabalho? Então, primeiro a gente precisou convencer, do ponto de vista de dados e de elementos, a gestão pública. Então, a gente mapeou pela população, a gente tem 24 mil famílias abaixo da linha de pobreza, a gente tem uma colônia de pescadores muito forte e essas pessoas estavam fora dos índices econômicos apontados pela cidade. Então, a pesca, aparentemente, pelos números formais de IBGE e tudo mais, era muito baixa. Só que na prática, na vivência, esse sempre é um dos pontos muito fortes da economia. E a outra coisa muito importante é que a gente defende que a inovação ela se dá pela inclusão. Não existe inovação de máquinas, existe inovação de pessoas que começam a agir de maneira diferente. E a outra lógica também, existe uma corrente de pessoas que trabalham com inovação que dizem que inovação é ancestral. Então, que na verdade é cíclico como a moda, né? A gente vai adequando aquilo que faz parte da nossa história. Então, a gente não poderia excluir essas comunidades, porque a história do Brasil se dá a partir dessas comunidades. Então, como hub educador, a gente fez essas escolhas. E um dos nossos braços mais fortes é o da educação. A gente tem escola técnica, a gente tem faculdade, tem escolas privadas, tem uma parceria muito legal com algumas instituições fora mesmo do território, como a Universidade Federal de Pernambuco, e a gente entende-se como um hub educador. A gente está construindo uma educação diferente e a partir daí teremos pescadores diferenciadas, tecnologias apropriadas para elas, e a gente aprendeu muito aqui também, vendo que aqui também nessa região a gente começa a desenhar tecnologias que não são essencialmente tecnológicas, mas são de transformação social. Então, esse é o nosso compromisso enquanto hub. E a gente conseguiu, começando em convencer a política pública, porque ela pode desenhar incentivos fiscais, estímulos à juventude estudar, tudo pode começar pelo público. A gente tem muitos modelos diferenciados. Alguns começaram por um conjunto de empresários, outros por uma oportunidade de dinheiro. Mas acho que essa que a gente está construindo, ela está muito enraizada na origem da cidade. E aí, não somente de lá, mas do Brasil, porque tudo começou por lá. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, enquanto hub Canoa Grande, de entender que a canoa pode ser diferente, mas ela é feita para navegar. Qual a importância que vocês enxergam de estar trazendo Canoa Grande para dentro do ecossistema, para um evento como esse que a gente está realizando aqui hoje, para o Eli Summit? Olha só, primeiro, esse é o terceiro Eli que a gente participa. Nós participamos do primeiro, muito verdinhos, em Recife, e nós ficamos entre os 10 ecossistemas de inovação do Brasil em fase inicial. Foi muito importante para a gente, porque a gente enxergou de forma bem correta, né, pelos indicadores, o que é que a gente precisava corrigir. O ano passado, a gente também participou em Petrolina, e a gente participou já dentro desses 10 ecossistemas, apresentando o nosso case. E a gente precisava vir agora para Natal, trazendo outros hubs, porque a gente compreende que não faz sentido. Igaraçu tem e é o melhor. Isso não vai resolver a questão crucial, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é acelerar o desenvolvimento sustentável de regiões e territórios a partir da melhoria da condição de vida das pessoas. Então, a gente precisa multiplicar essa experiência. E aqui, hoje, dessa vez, a gente trouxe 12 pessoas numa missão.
de maneira equilibrada, empresários, jovens, educação, governo, todo mundo. Então, a gente trouxe as 4 hélices. Fora isso, a gente viu aqui prefeitos. Para mim, isso é uma grande coisa, uma coisa muito legal. Os prefeitos estão começando. Prefeitos e prefeitas precisam entender isso. E resultados incríveis, por exemplo, como o de Floripa, que aponta que uma cidade como Florianópolis hoje tem 25% do seu PIB em tecnologia. Então, a gente hoje está começando a dizer, o turismo é um negócio para a gente. Mas será que junto com tecnologia a gente não chega mais rápido? Porque a indústria de transformação, elas podem acontecer em qualquer lugar. Agora, inovação só acontece quando tem gente com vontade de fazer isso. Então, vir para cá é muito importante, porque a gente, não é, Concita? A gente sai daqui muito animado. A gente entende que a gente está no caminho certo, que a gente já avançou 2 passos, precisa avançar mais 8, mas, no entanto, a gente também é inspiração para quem está começando. Então, aqui, até a gente brincando, todo mundo é meio louco, né? Todo mundo é meio artista. Todo mundo é meio doutor da ciência, mas todo mundo quer a mesma coisa, transformar, fazer com que a sociedade seja melhor. Então, o L Summit é uma metodologia muito interessante de trocas. Privilegiados por sediar as primeiras 3 edições, né? O estado do Pernambuco, nesse ponto, fez até um pouco de inveja para a gente, que estamos aqui pela primeira vez sediando o evento. Mas vocês foram maravilhosos, estão sendo, a gente está aprendendo muito, vai levar muita coisa boa daqui. Um ponto importante da sua fala é que o governo é muito importante para conseguir atingir um determinado setor, porque o governo tem o poder de elaborar as políticas públicas, tem a caneta na mão, tem o recurso, e o Sebrae Rio Grande do Norte realmente fez um trabalho muito grande para mobilizar os prefeitos, porque a partir dessa vivência, a partir dos cases que vocês trazem para compartilhar e que outros estados trouxeram também para compartilhar, a gente entende melhor como a inovação funciona na prática e que ela pode funcionar de diferentes formas, né? Seja um ecossistema total integrado, ou seja um ecossistema que trabalha, que junta governo, junta universidade, junta empresa privada para atingir um determinado setor, ou que tem uma fragilidade, ou que tem uma grande potencialidade que pode ser ainda mais fomentada. Eu gostaria de perguntar para a Concita, depois de toda essa mobilização que vocês fizeram, desse envolvimento de tantas instituições e atores, como é que o público-alvo de vocês recebeu esse movimento? Eles aderiram facilmente? Porque a gente entende que algumas pessoas têm medo da inovação, principalmente quando são de comunidades tradicionais, né? Como é que eu posso dizer? Comunidades tradicionais mesmo, às vezes com nível de educação não tão elevado e que realmente tem uma resistência à própria palavra inovação. Como foi que as pessoas com quem vocês trabalham receberam isso? A gente tem histórias interessantes para contar dessa resistência. E como você falou, as pessoas não têm letramento. Tem muita sabedoria, mas o letramento ele não existe. Então, a princípio, quando a gente chegou para trabalhar essa inovação, essa tecnologia humana, né, eles tiveram uma resistência, não quiseram conversar conosco, mas com muita persistência a gente derrubou essa barreira. Quando eles perceberam e viram o resultado, especialmente as mulheres do mar, isso foi assim engrandecedor. Vou contar só uma historinha para vocês. Mês passado, a presidência da República esteve na nossa região e aí a mulher do presidente da República estava lá e a pessoa que é a nossa parceira com as marisqueiras subiu ao palco. E quando ela subiu ao palco, sem combinar nada, ela agradeceu esse trabalho do Hub Canoa Grande, citando os nomes. E eu estava fazendo alguma coisa, eu levantei a cabeça e aquilo me emocionou, porque percebemos como o trabalho da gente está ali gerando inovação. Então isso foi muito importante. As pessoas sem letramento, sem combinar nada, elas agora nos abraçam. Então várias ações têm acontecido, especialmente com essas mulheres do mar. No mar tem pescadoras e pescadores, mas a gente faz um trabalho muito mais voltado para as mulheres. Então dessas mulheres na prática, a gente tem mulher que a gente colocou na universidade, a gente tem mulher marisqueira que virou poetisa,
A gente tem mulher marisqueira que virou cozinheira, porque o trabalho da extração do marisco é você ficar ali o dia inteiro na maré de 4. Não é uma coisa simples. Então, na prática, a gente entende esse resultado. Tem outro trabalho também na prática do Hub Canoa Grande, que é trabalhar a lei do primeiro emprego. Então, a gente tem um programa lá que a gente chama Gera Jovem, que, claro, foi em parceria com o governo, mas foi uma ideia que saiu da mesa do Hub Canoa Grande. Então, nessa região, a gente tem alguns jovens que entraram para o primeiro emprego. Que, como o Brasil, Verônica bem cita isso, né? Rio Grande do Norte não é diferente de Pernambuco. Às vezes, esse menino é o único que está levando uma renda para a casa dele. Então, tem esse diferencial na prática. Esse território todo, o ecossistema, o que é o ecossistema? O ecossistema é a minha rua, o ecossistema é o teu prédio, o ecossistema é o teu sítio. Tudo é ecossistema, né? Porque quando a gente fala muito ecossistema, parece uma coisa que está ali no planeta, é aqui próximo. É que também é um planeta. Cuida do seu pedaço. Mas ele começa assim, então ali a gente tem muita noção no Hub. Na nossa mesa senta marisqueira, senta empresário, senta educador, senta ONGs, porque essa discussão, acho que vocês conversaram com muitos hubs aqui, e vir para a trincheira não é simples. A tua pergunta primeira foi, como foi que impactou? Nessa caravana, a gente trouxe empresário, como a Verônica falou, e trouxe gestor público. E foi muito bacana ver os nossos colegas saírem daqui com um brilho nos olhos, dizendo, eu vou fazer alguma coisa diferente na minha gestão. E isso é muito importante. Quando vem o prefeito, a prefeita, secretários, entendem o que o L Summit pode trazer de diferente, de inovador. Entre prefeito, vereador, né, de diferentes gestões públicas, onde eles podem trocar ideias, né, e vice-versa. Tem um trabalho que vocês colocaram ali, que é de reciclagem das tampinhas, que não é um trabalho novo, mas quando você traz e entende a resposta, e eu fui conversar com as pessoas, eu vi que era de um legislador, que ele é um cadeirante. E aí eu comecei a conversar com a equipe dele, eu estou aqui levando várias ideias para a minha região e dizer para os vereadores e legisladores do meu município que eles podem fazer também. Copiar modelos que funcionaram, copiar modelos que deram certo. Isso também é inovar, não tem problema nenhum em copiar tudo que deu certo. O grande objetivo é justamente esse. Que experiência eu vou conhecer nesse evento e vai me inspirar para adaptar e para implementar onde eu estou. É justamente para isso que a gente se conecta, né? Para que o conhecimento seja compartilhado e gere muito mais frutos para além daquele local ali onde ele já está dando certo. Para finalizar agora, meninas, agradeço muito a participação de vocês e gostaria que vocês deixassem uma frase final para diversos ecossistemas de inovação que estamos aqui compartilhando esse evento, essas informações, criando network. Eu queria que vocês deixassem essa mensagem final para quem está nos assistindo. Comece que eu faço. Então, estou pensando aqui na minha. Eu quero dizer o seguinte, gestão pública é um dos maiores desafios do Brasil, né? De outros países também, mas especificamente do Brasil. Ontem eu participei aqui à noite, fora evento, de uma feira da agricultura familiar, aqui, lá no centro administrativo. E nessa feira a gente tinha a junção de uma cantora de samba daqui do Rio Grande do Norte, de uma cearense, uma cantora de reggae do Ceará e uma pernambucana que canta música raiz. Então, essa diversidade que a gente tem do Brasil, especialmente no Nordeste, né, faz a gente enxergar que os caminhos que a gente tem são muito diversos, mas se a gente enxergar que é a partir das pessoas que a gente consegue inovar e transformar uma sociedade com tantos desafios como mortalidade infantil ainda, como violência contra a mulher, contra desemprego. Então, o recado que eu deixo para nós, todos nós que mergulhamos nesse caminho da inovação, é que conexão é a melhor moeda. Quando a gente se conecta, a gente cresce. É isso. Depois de Verônica falar tão bonito, né? É sempre difícil falar depois que a pessoa fala com tanta
Quanta paixão, né? Paixão, Inclusive, precisamos tem essa paixão. enfatizar a beleza da paixão que vocês trazem pelo hub e pela inovação de maneira geral. Fica à vontade, Concita. Eu quero dizer que a inteligência artificial ela é muito bem-vinda, mas o capital humano ainda é o melhor negócio. Então, invistam no capital humano. Obrigada, meninas, pela participação. Aproveitem esse último dia do evento. Sei que vocês aproveitaram muito já nesses últimos 2 dias, né? E a gente se encontra no próximo edição de 2026. Lá no Paraná, né? Isso. E a gente, se Deus quiser, já vai estar com a nossa organização criada e com alguns milhões de investimento nessa área, porque a gente tem esse desafio agora, viu? E novas ideias para compartilhar, né? E para conhecer melhor o Hub de Canoa Grande, siga no Instagram, @Hub, HUB, Canoa Grande, e saiba mais sobre este case tão impactante. E para saber mais também sobre outras experiências de inovação aqui do L Summit 2025, acompanhe os nossos próximos episódios do podcast.